Despertos, Rodolfo Camilo aqui, esse é o nosso Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Isaías 64, verso 4 diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu acredito que o Espírito Santo nesses dias está nos conduzindo a aprendermos sobre como esperar no Senhor. Amém? Que a sua esperança esteja totalmente no Senhor. Glória a Deus por isso. Essa semana falando sobre os 7 pilares da sabedoria, que são, primeiro, temor ao Senhor, segundo, princípios, terceiro, transcendência, quarto, supremacia, quinto, vitalidade, sexto, frutificação. E hoje falando com você sobre o 7º, chamado conselhos, que é a primeira chave que eu quero deixar no seu coração. Provérbios capítulo 13, verso 10 diz: Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Existe outra versão chamada Mensagem que diz assim: O orgulho só gera brigas, a sabedoria está com os que sabem pedir conselho. Ou seja, nós precisamos saber pedir conselho, não é pedir conselho de qualquer jeito, é saber. Provérbios capítulo 12, verso 15 também diz: O tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceita conselhos. Se fizermos um link entre essas duas passagens, temos 2 ensinos principais. Só aceita conselho quem não é orgulhoso. Amém? Só aceita conselho quem não é orgulhoso. Você precisa ter o coração humilde diante do Senhor. Segundo o ensino principal, a questão não é tão somente pedir conselho, como eu disse, mas como saber pedir conselho. Não é para qualquer um, não é a qualquer custo, não é a qualquer hora. E isso você vai entender ao longo dessa mensagem. Mas para entender isso, nós precisamos novamente entender um pouco mais da vida de Salomão, que quando teve um encontro com Deus, pediu sabedoria. Pediu aquilo que para ele realmente importava, sabedoria. Depois você medita em 1 Reis, capítulo 3, do verso 3 até o 15. Mas por que ele pediu isso para Deus? Por que ele pediu sabedoria para Deus? Ele pediu porque ele havia sido instruído, aconselhado sobre o que verdadeiramente precisava buscar nessa vida. E no dia que ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, ele pediu aquilo que ele foi aconselhado. Então essa chave do conselho é algo muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Eu quero ler com você o que está lá em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 9. Salomão escreveu isso aqui quando ele já estava compilando o livro de Provérbios, e ele disse: Quando eu era menino, na companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, Davi, o seu pai, ensinava e dizia isso para ele, abre aspas, que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui. Adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá uma diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Essa promessa não se limita somente a Salomão. Davi ensinou isso para ele, para que ele pudesse adquirir sabedoria e pudesse nos ensinar através dos escritos bíblicos. Ou seja, você está sendo aconselhado hoje a buscar a sabedoria com toda a sua força. Talvez você não tenha sido aconselhado desde pequeno, como Salomão foi por seu pai Davi, a buscar sabedoria com tudo que ele tinha. Mas hoje a palavra de Deus está te dizendo isso. E nós temos o hábito de falar que ele pediu sabedoria, mas não foi claramente a palavra sabedoria que saiu da boca dele. Salomão, quando ele encontra com Deus e Deus fala: me peça o que você quer que eu te dou. Ele pediu algumas coisas, depois você medita lá em 1 Reis capítulo 3. Ele pediu um coração compreensivo para governar o povo de Deus.
ele pediu prudência, ele pediu discernimento para discernir entre o bem e o mal. E ele pediu habilidades para cumprir a missão que Deus o havia proposto. Sabe, é isso que você tem que ter, um coração compreensivo diante das coisas. Prudência, discernimento e habilidades para cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, Deus quer que você adquira habilidades para executar o plano dele aqui nessa terra. Logo adiante, em 1 Reis, capítulo 4, nós vemos que Salomão começou governando com sabedoria. Ele criou um governo formado por homens com habilidades distintas em áreas específicas. Eram sacerdotes, secretários da corte, escritores, chefes de exército, chefes do serviço do palácio, as pessoas com sabedoria, sabe, com idade. Assim, ele levantou conselheiros e oficiais para as chaves do reino e consultava cada um deles de acordo com a necessidade presente. Isso nos ensina que quando nós estamos precisando de um conselho em uma área específica, nós devemos recorrer a quem realmente entende daquele assunto. Não peça conselho de uma área para alguém que não tem sabedoria suficiente para te aconselhar. Grave isso no seu coração. Segunda chave, então de quem eu devo obter conselhos? Sabe, os conselhos, eles levam tempo. E o tempo acalma as emoções e te faz enxergar com maior clareza a situação. Porque quando você para escutar alguém, o seu coração ele vai se acalmando e você já não toma decisões por impulso, porque decisões sábias raramente nascem do impulso. As decisões sábias nascem da nossa perspectiva, sabe? Perspectiva essa que é formada através das nossas experiências. E muitas vezes você vai escutar alguém e vai absorver a experiência que essa pessoa tem. Conexões, trocas, contato. Vai transmitir para você um conhecimento que talvez você não passou por isso na sua vida. Então tenha perto de você uma pessoa que reflete essa natureza, esse valor, essa nobreza, que transmite experiência, que transmite, sabe, valor na sua vida. Eu quero deixar 7 características de uma pessoa que você precisa ter por perto para se aconselhar. Primeira, tenha perto de você para que você tome algum conselho, uma pessoa sincera, uma pessoa que fala a verdade e não apenas algo para te agradar. Se aconselhe com uma pessoa grata, porque as pessoas que murmuram contaminam a sua fé. Tenha perto de você para você se aconselhar pessoas sorridentes. Uma pessoa de bem com a vida, ela muda ambientes. Se aconselhe com pessoas que são fiéis. Sabe, uma pessoa fiel é algo raro hoje. A fidelidade é uma característica de uma pessoa que ressoa em todas as áreas da vida. Porque se ela não é fiel com a esposa, não vai ser fiel com o amigo, não vai ser fiel no trabalho. Então se aconselhe com quem é fiel. Se aconselhe também com uma pessoa discreta. Cuidado com quem fala demais sobre os outros. Essa pessoa não tem muito a agregar na sua vida como conselho. Se aconselhe com uma pessoa simples. Sabe, uma pessoa simples, ela cultiva não simplesmente a abundância para aparecer, ela transmite a simplicidade nas suas palavras, ela vê a beleza nas pequenas coisas. E obtenha conselho de pessoas de fé, sabe? Se inspire em pessoas com as suas histórias diárias de fé. Sabe aquela pessoa que você escuta e a sua fé ela é aquecida? Ela conta um pequeno testemunho, ela conta algo que Deus falou para ela no momento dela com Deus. Uma pessoa assim é uma pessoa boa para você ter um conselho. Mas eu quero encerrar com você com a terceira chave. Deus é o seu maior conselheiro. A palavra final deve vir dele. Salmos 32, verso 8 diz: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Davi escreveu isso. Não foi à toa que ele instruiu Salomão a adquirir sabedoria com toda a sua força, Salomão, seu filho. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo no seu coração, deve dar o decreto das suas atitudes. Ele vai te ensinar, ele vai te guiar, ele vai te dar conselho, e você precisa tomar posse dessa promessa da palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, quando ele vai pré-anunciar o Messias, ele chama Jesus de o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Jesus está com você todos os dias. Jesus, quando veio na terra,
Ele ensinou seus discípulos, ele deixou uma mensagem quando ele prenunciou sua morte. Está lá em João capítulo 14, verso 15 ao 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele lhes dará outro consolador. Algumas versões falam outro conselheiro, a fim de que esteja com vocês para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Você tem noção do peso, do poder, da grandeza dessa promessa? Se a gente se lembrasse só desse versículo durante os nossos momentos difíceis, talvez eles durariam menos, porque nós temos uma promessa do próprio Jesus de que ele iria enviar e enviou o Espírito Santo, e ele está conosco. Ele habita dentro de nós. A palavra aqui que Jesus usou nos originais, nas transcrições, no caso do grego aqui, significa consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, aquele que caminha ao lado e também habita dentro de você. Essa é a terceira chave que eu tenho para deixar dentro do seu coração. Deus é o seu maior conselheiro e Ele atua, Ele age através do Espírito Santo, amém? Eu quero orar com você, encerrando esse ciclo. Eu quero relembrar para você os 7 pilares da sabedoria: temor ao Senhor, princípios, transcendência, supremacia, vitalidade, frutificação, conselhos. Esses são os pilares que você precisa adquirir, construir, edificar na sua vida, se você quer ter uma vida com sabedoria de fato. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento, obrigado pela vida dessa pessoa que parou um tempo para me escutar, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, que já habita nela, complete a boa obra, ensine, capacite, edifique, que o Teu Espírito Santo aconselhe ela nesse dia, Papai, a tomar as atitudes corretas, que ela saiba ter o filtro na vida dela, de quem ela pode obter conselhos, quem ela pode escutar, quem pode acessar o coração dela de fato, Papai, e que ela tome posse dessa promessa que está na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo interceda por ela, que o Teu Espírito Santo ajude ela a passar por essa situação, que o Teu Espírito Santo traga sabedoria, traga força, traga graça para todas as áreas da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, se você foi edificado, deixa aqui o seu amém aqui no grupo. Não esqueça de compartilhar com alguém, não esqueça de semear essa mensagem na vida de alguém para trazer essa pessoa para esse devocional chamado Despertar. Que a gente possa despertar pessoas a viver esse relacionamento direto, profundo e simples com o Senhor Jesus. Amém? Eu espero você na próxima segunda-feira, que você tenha um final de semana abençoado, um final de semana cheio de boas notícias, de boas memórias e que você transmita o reino de Deus por onde você passar. Em nome do Senhor Jesus. Abraço.